que, como eu vinha falando ali, ó, teve aqui um dendrograma que possibilitou a formação de 2 grandes grupos. Por que está em vermelho ali no Arroio Grande, que é a on-farm? O Arroio Grande foi, voltando só o slide aí, é onde o on-farm aqui teve maior interferência, onde teve menor emergência a campo, né? Menor estando inicial. Então, por isso ele teve uma dissemelhança dos demais ambientes e demais tratamentos. E esse foi o que teve maior pressão, maior ataque, então por isso que teve uma dissemelhança dos demais ambientes, dos outros 3 ambientes e dos demais tratamentos também. Aqui é uma análise de correlação, que tem a variável emergência a campo, dano de lagartelasmo, danos de spodóptera, danos de desfolha e produtividade. Tudo isso tem correlação com a produtividade. Esse trabalho também eu acabei agora não comentando, que eu falei lá no início da Brasmax, lá do 7166 Intacta e Pro. As intactas têm uma proteção, controle contra lagartas. Sim, como todos sabemos. Porém, quanto à spodóptera, ela não tem um controle efetivo, ela tem uma supressão. Então, por isso, foi também escolhido um cultivar intacta para ver a diferença disso em desfolha também. Que os materiais mais antigos, um pouco existem ainda hoje, dos RRs, não intactas, que tem um ataque de lagarta superior aí. Então, para analisar essa desfolha inicial aí com aplicação de Ermacorn tratamento de semente, foi escolhido um material intacta, né? Então, essa emergência a campo aqui, ó, a emergência a campo está diretamente relacionada à produção final. Como nós vínhamos falando, um stand adequado, bem desenvolvido no início, com número de plântulas por metro quadrado, ideal, recomendado, isso reflete lá na frente em produtividade. Claro, vai ter que acontecer todo o manejo correto durante o desenvolvimento da cultura, mas o índice de emergência e o stand inicial é de fundamental importância, porque vai ter fotos na sequência e onde tem lavouras que teve danos grandes, que perdeu 1 a 2 plantas por metro, isso vai refletir fortemente na produção final. Vai arranjo de planta, essa planta não vai compensar, pode engalhar, pode quebrar galho, hoje pode a palavra prostar ou acamamento, mais conhecido, né? Ela pode acontecer isso por querer engalhar um pouco mais, deitar, enfim. Então, o número, stand inicial ideal, isso reflete muito na produtividade lá na frente. A lagarta elasmo não teve muito dano, mas tem relação também com a produtividade, né? Mas não é o caso que nós tivemos muito grande observar nesse trabalho. Mesmo foi emergência, e a spodóptera de desfolha. Como nós comentamos agora, o 7166, ele é intacta, porém, a intacta não tem um controle efetivo sobre lagartas spodópteras, que elas causam a desfolha também. Então, ela tem só uma supressão. Então, causando a desfolha, ela vai diminuir a área foliar, limbo foliar, fotossimilados, enfim, tudo isso vai acarretar lá na frente em produtividade também, né? Então, como aqui a desfolha, a presença de spodóptera vai ocasionar em produção menor. Desfolha vai ter uma correlação com a produção final, né? Então, stand inicial, emergência campo, presença de spodóptera e desfolha vai ocasionar perdas de produtividade lá no fim. Vamos então falar aí na conclusão, aí o trabalho que tivemos, tratamento de semente da soja cultivar Brasmax ponta e Pro 7166 com inseticida de Ermacorn promove incremento de emergência a campo. Então, como nós vínhamos falando aqui, ó, essa foto aqui que eu queria mostrar, por exemplo, aqui não sei se enxerga com o mouse, enfim, aqui uma falha de produção. Essas bandeirinhas amarelas é todas onde existem falhas, onde ocasionou falha de perda de emergência, perda de plântulas, né? Então, aqui podemos observar grandes perdas, falhas aqui. Ó. Essas plantas que estão ao lado vão compensar com essa falha de plantas no meio? Vai compensar a produtividade?
que essa planta ia dar em gramas por planta aqui, número de grãos, não vai. Então, isso é muito relativo, vai ter uma correlação muito grande com a produtividade. Essa é uma outra área aqui que é onde a gente pode observar, tem a foto mais de frente, mas a gente pode observar que é uma lavoura muito mais parelha, é uma lavoura uniforme, que essa é uma lavoura toda desuniforme, né? Então, isso baixa o teu teto produtivo lá, a sua autoprodutividade já diminuir, já tem uma porcentagem abaixo por causa disso. O Dermacor vai incrementar a emergência campo. Ele não melhora a qualidade, ele protege a semente desde a deposição no sulco. A semente está protegida a danos que possam vir já causar um dano na semente que está no solo. E posterior também a um certo período pós-emergência. Nessa aqui devia estar uns 30 dias, enfim, essa foto mais ou menos, mas não tem como cravar um dia. Mas a emergência campo, o dano de lagarta rosca ou o Spodoptera com hábito de rosca, ela vai estar um porte aí de 2 trifólios aí que ela vai causar dano de tombamento. Para frente ela já não causa mais esse dano de tombamento de estande inicial, mas daí vai para desfolha, né? Aí causa desfolha, mas também na produção final. Aqui os tratamentos de 50 e de 100, que é meio ml por quilo, 100 ml, 1 ml por quilo, garantem estabilidade de emergência de plântulas, soja em diferentes ambientes. Então, como falamos ali, teve ambientes, em todos os ambientes ela vai ter proteção contra lagartas. Aonde ocorrer a pressão, ela vai ter essa proteção inicial, vai ter essa proteção inicial para um bom estabelecimento, para um bom emergência campo. Em diferentes ambientes produtivos, seja lá no extremo sul, lá no Arroio Grande, no Pelotas, Capão do Leão, aqui em Palma Sola, Mato Grosso, depende da região aonde temos problema com lagarta Spodoptera ou hábito de rosca, ele é um produto que te dá essa garantia inicial. Como tem outras, vamos pensando na prática, puxando um pouco na prática, como temos aqui problema em áreas de abertura, um pouco que era pastagem, áreas beira de mato, com problema com formiga. Vamos pensar, o fipronil vai muito melhor neste caso, né? Então, cada alvo, cada caso que você tem na sua região, na sua fazenda, no seu talhão, é um determinado produto um ativo que vai ser melhor, vai se destacar, né? Vai ter uma melhor eficiência. Mas no trabalho aí, o de 50 ml de Dermacor e 100 ml teve garante uma boa estabilidade de emergência. E também, daí reduz a emergência de plântulas e também aumenta o dano de desfolha. Ocasionando dano de desfolha, também uma planta pequena, aí já tem uma planta com 6 trifólios, 5, 6 trifólios, aí ela causou bastante desfolha. Então, isso também acarreta em perda de produtividade. Claro, está no início, ela vai ter muito mais área foliar a se fazer ainda até o enchimento, até o momento de colheita, mas ocorre perdas produtivas também, né? Então, essa aqui, uma outra foto aqui na ponta da caneta, ali vocês podem observar, tá? A Spodoptera ali. Então, ela fica bem na superfície do solo, aí tem, ó, a plântula de soja aí, deve ter um trifólio mais ou menos aberto, aí já estava seca, mas ela causou dano, cortou ali, causou dano, ocorreu tombamento, perda de uma planta. Então, hoje tem materiais, e depende de materiais que já não é mais um número elevado de sementes por metro quadrado, né, por metro linear, e cada semente que tu perde, cada plântula que tu perde, vai ocasionar em perda de produção final. Emergência de campo é positivamente relacionado com a produtividade das lavouras. Tudo isso em áreas de semente também deve ser muito observado, muito monitorado. Nós devemos fazer um monitoramento desde o início, pré-plantio, logo após o plantio, nesse estágio aí, para ver questão de danos, e também lavouras para produção de semente, percevejo, como foi comentado, é muito complicado. Nós estamos aqui numa região que nós multiplicamos sementes para a nossa UBS dentro da Cooper Tradição,
que é uma região de altitude, aqui nós estamos com 900 metros de altitude, semeadura um pouco mais baixo, mais tardia, desculpa, em relação a outros lugares aí que é semeadura mais cedo, em áreas mais baixas também, a altitude mais baixa, mais quente. E a semeadura do cedo aí vai dar colheita lá em janeiro também, onde vai pegar, vai estar um momento de colheita com temperatura nas alturas, né, 30, 35 graus. Então, isso também é prejudicial às qualidades da semente. Tem um material aí que é muito plantado, que está sendo muito cultivado aqui, que é um Brasmax também, um ciclo menor, aí um 5.5 para nós, que a qualidade da semente dele é muito complicada, a multiplicação dele. Então, temos que manejar da melhor forma possível, desde também todo com inseto, praga, com doença, e também momento de semeadura, para multiplicação. Se for para a indústria, a qualidade, o grão esverdeado lá na frente não vai interferir muito, mas na qualidade da semente interfere muito e causa descarte de lotes. Essa temperatura que eu comentei, aqui em algumas áreas mais baixas e com maior, dependendo do momento da colheita, em dezembro, em janeiro aí, ela causa, às vezes falta um pouquinho de chuva no dezembro ali, ela até ocorre um enchimento de grão meio forçado, um amadurecimento forçado, ela pode ocasionar o dano de semente esverdeada. E a semente esverdeada é um problema dentro do beneficiamento. Por quê? Porque a semente esverdeada ela tem o mesmo formato de um grão normal de soja e o mesmo peso. Porém, a qualidade fisiológica dela, se fizer no momento ali, colheu, está beneficiando, fazer uma análise de germinação em vigor dela, vai dar excelente, vai dar muito boa. Porém, com o envelhecimento precoce, envelhecimento acelerado, que se fizer no armazenamento, aí tu deixa armazenado por um período de tempo, no final, essa semente, no momento da semeadura, lá na próxima safra, em setembro, outubro, vai estar lá embaixo, a germinação em vigor vai perder muito. Então, essa dificuldade de tu tirar ela, de separar, por ela ter o mesmo formato, tu não consegue não aspirar, tu, por gravidade, tu não consegue por causa do mesmo peso. E ela tem a semente esverdeada, essa é a diferença. Então, isso, um índice alto disso ocorre a descarte de lotes, né? Isso é um problema muito grande.